Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stolpe e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje, seguindo aqui na nossa lista 5 de carros por décadas, vamos fazer carros que foram populares e eram incríveis nos anos 90. Vou falar, foi difícil trazer só 5, mas eu tô me policiando para trazer 5. Dos anos 2000 eu trouxe 6, mas não, vou trazer 5 dos anos 90, 5 dos anos 80 e 5 dos anos 70. Tem que ser assim, né? É lista 5, pô. Vamos lá. O primeiro carro provou que a Volkswagen sabia fazer design redondo depois do Fusca. Pois é, obviamente eu estou falando um Gol Bolinha, mas não é qualquer Gol Bolinha, né? Estou falando um GTI 16 válvulas. Que carro maravilhoso esse, gente, meu Deus. Ele teve, obviamente, a missão importantíssima de substituir o Gol Quadrado. O Gol Quadrado que foi lançado lá em 1979 como modelo 80, teve ele primeiro o facelift em 87, né, que mudou a lanterna, mudou os faróis ali e tal, basicamente foi isso também, né? E mudou a motorização, lógico, né? Depois em 89 para 90, né? Que também mudou, acho que 90 que saiu a outra frente. E aí, em 95, 94 para 95, que eles lançaram o Gol Bolinha. Todo mundo sonhava com o GTI 16 válvulas, com essa bolha no capô, mas o Brasil andou mesmo de Gol 1000 e Gol CL 1.6 com para-choque preto, né? Que era o que dava para pagar. Mas, de qualquer forma, este aqui, ele era o super esportivo nacional, tal, mas, cara, não era o mais rápido. De verdade, não era o mais rápido. Ele tinha 109 cavalos com 17 kg de torque no motor AP 2000 injetado, obviamente. O 0 a 100 dele em 11,2 segundos, com máxima de 185 km por hora. Fazia 9 por litro na cidade, 12 na estrada. Ele tinha 3,80 metros de comprimento, 1,64 de largura e pesava 1.010 quilos. A FIP é 21, o cara pede 82.900. É um carro hoje ridiculamente raro de achar mesmo. Não acho que vale 80 mil, mas é um carro muito difícil de achar, ainda mais o branco pérola neste estado de conservação, tá? Tá perfeito, tá lindo, esse carro tá incrível. Essa bolha no capô é porque não cabia, o cabeçote 16 válvulas era maior e aí não cabia no cofre do motor, então eles tiveram que fazer essa bolha para caber o cabeçote 16 válvulas. Os vidros basculantes, que é muito década de 90, é muito legal, década de 80 e 90 que os carros tinham isso, né? E assim, por não ser um carro com uma baita de uma performance, como era o GTI Quadrado, o GTI Quadrado era maravilhoso, tá? Era bem melhor em termos de performance, e a Volkswagen não investiu muito. Tinha o Gol GTI, saiu a Paraty também GTI, né? Saiu a Saveiro TSI, saiu o Gol TSI também. E na época também, tipo, você podia escolher o motor, você podia pegar um Gol CL e botar um motor 2.0. Também era possível fazer isso. Mas infelizmente, a Volkswagen não investiu muito no GTI, era um carro muito caro para o que entregava, e na época já começaram a vir os importados, né? Então perdeu muito espaço. Mas era um carro, eu acho, esta carroceria do Gol a mais bonita. Essa e a G3, eu acho que são os que eu mais gosto, para falar a real. Este exemplar tá impecável, impecável. E nossa, eu lembro na época você vê as rodas só que não são essas, né? Essas aqui são aro 17, as originais eram aro 15. Mas na época você vê um desse na rua, o banco recaro, né? Com esses tecidos duvidosos, mas enfim, esse aqui até que não tá feio, não. Esse até que tá bonito. Isso aqui já. Aí, assim, ó, eu não olho as fotos antes, né, gente? E assim, puta, aqui já tá com uma FT, já tá com esses relógios zoados aqui. Arranca isso aqui, cara. Olha, o painel aqui dá pra ver que tem uns LED aqui em cima. Tá com outro reloginho ali. Pô, não precisava fazer isso num GTI 16. Oh, meu Deus do céu. O que o cara tem na cabeça pra botar esse negócio aqui? Me fala, você tem o contagiro no painel, cara? Não sabe olhar pro painel do carro? Você não consegue estar dirigindo, bater só o olho ali pra baixo? Pá, não tô nem mexendo a cabeça. Precisa de um treco desse tamanho horrível. Meu Deus, eu odeio. Eu abomino, eu de verdade abomino
quem coloca um contagiro desse tamanho, não, você não é corredor, você não corre no autódromo o tempo inteiro, você, assim, tem um contagiro no painel, é o suficiente. Não, o cara acabou com um Gol 2.0 GTI 16 válvula bolinha com isso daí. Pra mim, acabou com o carro. Esses 82 mil agora é que não vale mesmo, gente. Ai, me estressa. Por isso que eu não olho as fotos antes, porque se eu tivesse olhado, já é um carro que não teria vindo. De qualquer forma, o próximo foi lançado em 1994, né? Mas no final de 94. E foi o carro que, assim, veio para detonar qualquer esportivo, né? Era um sedã médio, o primeiro sedã médio turbo de fábrica e o segundo carro turbo de fábrica do Brasil. Quem já matou sabe que eu estou falando do Tempra Turbo. Pois é. E assim, na época, Opala e Monza, que eram os sedãs, né? Pô, performance. O Tempra acabou com os dois, e eu sou fã de Chevrolet, mas o Tempra Turbo acabou, né? Ele era o super esportivo disfarçado, né? E foi o segundo carro turbo de série do Brasil. O primeiro foi o Uno Turbo, também de 1994. Este carro aqui tinha 165 cavalos, com 26,5 de torque, o 0 a 100 dele em 8,2 segundos, com 220 de máxima. Aí você pega o Gol, que era da mesma época, 2.0, blá, 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 bem mais leve, não sei o quê, o 0 a 100 dele em 11,2. O tempo era 3 segundos mais rápido que o Gol. Por isso que o Gol acabou perdendo muito mercado. Ele fazia 8 por litro na cidade, 11 na estrada. Foi o único Tempra duas portas que existiu. E esta carroceria duas portas foi feita para o Brasil. E se eu não me engano foram só 500 unidades. Preciso confirmar esse dado aqui. Ele tinha 4,35 metros de comprimento, 1,70 de largura, pesava 1.275 quilos. Este aqui, o cara fala, é muito íntegro, original, todos os detalhes de fábrica, alarme original funcionando, computador de bordo, difícil o outro no mesmo estado. A FIP é 11,5. O cara pede 90 mil. Eu de verdade não sei. Não é um carro que não dá para precificar, porque saiu muito pouco disso aqui. Era dificílimo de achar. Até tinha os Stile, né? Tem para Stile Turbo também, que era o 4 portas. Agora, o duas portas, eu que adoro o carro duas portas, para mim era o mais bonito. É pena que o cara não tirou uma foto da lateral do carro inteira. Isso é uma coisa que a galera precisa aprender a fazer, né? Assim, cara, legal isso daqui, mas tira uma foto do interior do carro inteiro com os manuais no banco, acabou, você não perde uma foto. Uma foto da lateral desse carro seria lindo. Bem completaço, ar-condicionado digital, aqui tá com toca-fitas de época, computador de bordo, olha só, autonomia de 424 quilômetros. Tá aí. Que belo carro, né? Este carro é lindo, maravilhoso até hoje, eu acho. Tá com as rodas originais, o que também a galera acabava trocando, botando roda maior. Ele tinha aqui o regulagem da lombar, tá? Uns bancos de tecido maravilhosos, extremamente confortáveis. Como eu falei, né, aqui para levantar o banco, porque este aqui era o único Tempra duas portas que existiu no mundo, para falar a real, né? E tá aí, gente. Baita de um carro, assim, maravilhoso. Dá vontade, né? Dá vontade. Esse aqui o cara tá pedindo 90 mil reais, né? Mas enfim. O próximo é um que eu quase comprei uma vez e me arrependo de não ter comprado, tá? Porque o preço foi lá para cima. Agora você não acha um em bom estado num preço acessível, tá? Eu estou falando de um Chevrolet Corsa GSI. Pois é, Corsa GSI é outro carro que também veio ali no 94, 95. Foi um ano maravilhoso, né? 94, 95 veio o Corsa GSI, saiu o Uno Turbo, saiu o Tempra Turbo, saiu o Gol GTI 16 válvulas. O próximo carro da lista também veio nessa mesma época, que é maravilhosa, vocês já vão ver. Mas vamos focar aqui no Corsa. O Corsa, assim, as pessoas pagavam. Esse Corsa GSI era carro caro, era um carro caríssimo, era preço de carro médio, né? O Corsa, no geral, na verdade,
fenômeno do ágio, né? As pessoas pagavam o preço de carro médio para ter um carro popular, porque ele era muito bonito, ele era muito diferente, ele fez um design maravilhoso, ele tinha um design maravilhoso quando lançou, que era muito diferente, assim, você pegar, não estou falando agora do GSI, estou falando mais do Corsa no geral. O Corsa, quando lançou, ele tinha um design todo arredondado, aerodinâmico, bonito, e aí você pega o quê? Quem eram os concorrentes dele? Fiat Uno, Gol, que era o Gol 1000, que eram os carros quadradíssimos, assim, era muito feio. O Fiesta da época também era muito feio, então assim, eram carros que não tinham um design legal, então o Corsa foi um sucesso. E o GSI, obviamente, era o sonho de consumo, mas o Corsa Wind 1.0, vulgo Kinder Ovo, foi quem dominou as ruas, né? Este carro aqui, especificamente o GSI, tinha 108 cavalos com 14,8 kg de torque, num motor 1.6 Ecotec. O 0 a 100 dele era em 9,8 segundos, ou seja, era um carrinho 1.6 mais rápido do que o Gol GTI 2.0, e ele alcançava 192 quilômetros de velocidade máxima. Fazia 12 por litro na cidade e 15 na estrada. Aí eu já não sei. Ele tinha 3,72 m de comprimento, com 1,60 m de largura e pesava 999 quilos. Este Corsa, com essas rodas, que são as rodas originais dele, é difícil de achar. Hoje em dia você acha com as rodas catavento, que vieram no Vectra GSI, com outras rodas legais, bonitas da Chevrolet, enfim. Tinha uma roda de 5 raios que veio num Vectra também, que o pessoal usava bastante. Lindo, mas as originais são as originais, né? E este carro aqui, ele não tá impecavelmente original, né? Assim, aqui ele tá com o símbolo correto ali, né? O GSI 16 válvulas. Ele vinha com aquele mesmo GSI 16 válvulas aqui no para-choque na frente, tá? Era original do carro, né? Então, assim, muita gente tirava, caía, batia, enfim, saiu coisa. Mas ele tem um símbolo aqui na frente. Ele vinha com teto solar. Olha que coisa mais linda esse carro, hein? Ó, esses bancos são os bancos originais dele, exatamente assim. Encosto de cabeça no banco traseiro, que não era algo comum na época. Tá? O painel era igual ao painel do Corsa normal, né? Esse aqui, obviamente, ele vinha com ar-condicionado, coisa que o Corsa, o hatch principalmente, era muito difícil ter. O painel dele era o mesmo painel, era o painel que só vinha no 1.6, então ele tinha o contagiros, o Corsa Wind, o velocímetro ficava no meio e não tinha contagiros, e aqui ele tinha um relógio digital com data e tal, enfim. Tá aí. Um belo de um carro, um excelente carro, um belo exemplar da década de 90, extremamente desejado. Que legal, gente. Esse aqui é 21 mil reais a FIP, o cara pede 58 mil. Eu perdi a chance de pegar um desse vermelho também. Óbvio, tem tempo isso, tem uns 4 anos, mais 4 para 5 anos. E é um amigo meu que estava vendendo, ele estava querendo acho que 15 mil reais. Né? Ele falou que 12 mil levava. Que pena, né? Mas faz parte, né? Não dá pra gente acertar sempre. E na época eu até tinha os 12 mil reais para pegar, mas o carro dele precisava de umas manutenções que eu não ia ter grana para fazer. O próximo da nossa lista é um também que valorizou assim absurdo. Porque vieram pouquíssimas para o Brasil, as primeiras vieram em importação independente. Eu nem sei se a Ford chegou a trazer de forma oficial a Ranger Splash. Essa Ranger Splash é maravilhosa. Ela era preta, azul ou amarela, se eu não me engano. Eu acho que eram as 3 cores que ela vinha. E é um azul royal, assim, a preta ou um amarelão, né? E eu acho linda, de verdade, assim, eu adoro a Ranger, tá? Esta daqui, deixa eu ver uma coisa aqui. A raridade, blá blá blá. Essa aqui é uma 4.0, tá? Mas a Ranger Splash ela foi lançada em 1994 como uma versão especial da Ranger, né? E ela era importada do México, originalmente. E a Splash virou sonho de consumo para quem queria uma picape compacta, com visual jovem e um baita motorzão V6. Lembrando que nessa época aqui, 94, a Ranger ainda não vinha para o Brasil oficialmente. Ela só começou a vir para o Brasil em 1995, trazida pela Ford. Então, todas as 94 são importações independentes. E ela tinha
ela tinha os adesivos Splash na lateral, o roda de liga leve era o 15, para-choque de plástico preto, não era de metal, né? E era preto, era da cor do carro, na verdade, né? E misturava aí a caçamba, aquela caçamba com esses paralamas, né? Porque os paralamas são para fora. Na verdade, não é que o paralama é para fora, é que a caçamba é para dentro, né? E ela tinha fama de ser um carro rápido, divertido, com um motor V6. Ela saía, as primeiras vinham com V6 3.0 Duratec de 141 cavalos e 27 quilos de torque, tá? E depois vieram ali as Rangers, as Splash, igual essa que eu trouxe, é uma 4.0 V6 com motor Coloni, com 162 cavalos e 30 quilos de torque. O 0 a 100 dela era em 11 segundos, com máxima de 171 km por hora. Aqui eles divulgavam que ela fazia 8 na cidade, 9,4 na estrada, mas é mentira. Ela fazia 5, 4,5, 5 na cidade e, assim, no máximo 8 na estrada. Né? Na estrada, dependendo de como você andava, até fazia os 9, 9 e pouco aqui. Mas na cidade, ela não fazia 8 nem a pau. Isso é fato. Ela, é, ela tinha 5 metros e 3 de comprimento, ela é um pouquinho maior do que a Ranger normal, a XL, por exemplo, né? Com 1,76 m de largura e pesa 1.581 quilos e é maravilhosa. Eu adoro. Depois mudou a grade, né? A 95 a grade veio diferente, ela tinha uma divisão certinha aqui no meio. Essa aqui ela tem uma divisão diferente. O para-choque eu acho que não muda, enfim, muda retrovisor, mudam alguns detalhes. Essa roda que, assim, eu não gosto muito de roda cromada, mas é bem americano, né? Os piscas amarelos, que são os originais. Aqui depois a grade fica mais arredondada, coisa e tal, né? Mas não muda farol nem pisca. É linda, eu acho linda. Essa faixa lateral com splash aqui, o Ranger aqui, o splash ali atrás. Cara, era só um detalhezinho e a caçamba. A caçamba que era o que fazia toda a diferença. Que legal. Né? Aqui você vê tá vendo? Então, assim, praticamente aqui fica um pouco mais para fora do que a carroceria, e aqui fica a parte onde vai a carga mesmo que fica mais para dentro, né? Mas tá aí. Baita de um carro bonito. Esse interior aqui, eu já não sei se é o original do carro, me parece ser original, porque aqui o painel é bege, né? Enfim, com os bancos marrom. Essa daqui são 3 lugares, né? Cabe uma pessoa aqui no meio, tem 3 cintos de segurança. Como eu falei, essa é das 94, então aqui o painel é todo mais quadradão mesmo. Bem carro americano década de 90, mas já tinha aqui os controles de controle de velocidade, né, de piloto automático. É um carro muito legal, muito bonita. Essa aqui o cara pede, acho que é 150 mil, já vou olhar lá. É verdade, as importadas independente, elas vinham com o contagiros em milhas, né? E não é um carro de velocidade, tá? Porque tanto que chega a 171 de máximo, né? Mas assim, é um carro, você pode ver que aqui o velocímetro aqui, ó, 120, aqui vai estar com 140. Então assim, não eram carros de performance, óbvio, né? Mas é muito legal mesmo. Aqui o câmbio, né, é 1, 2, 3, 4, e o D aqui é um overdrive, que é só para baixar a rotação para o carro ficar mais tranquilo na estrada. Tá aí, com vidros elétricos, não é original, o original é de manivela, será aqui? A XL eu sei que vinha com manivela, a Splash eu já não sei, aqui tinha o vidro basculante traseiro. Muito legal, tá muito bonita. Deixa eu ver aqui, 150 mil reais. É uma pena. Esses carros, 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, não valiam nada, 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 nada. A Splash valeu alguma coisa, mas assim, nunca. Quem imaginar que uma Ranger Splash ia valer 150 mil reais? Eu não imaginaria na época, pelo menos. Mas tá bom, né? Agora, o próximo e último da nossa lista, porque dessa vez eu realmente trouxe 5. É um Chevrolet. E aí, assim, enquanto o Monza era o carro de tiozão, o Cadete era o carro jovem bem-sucedido, do jovem bem-sucedido ou de quem gostava de acelerar.
né? E ele trouxe aí a robustez da GM, obviamente, num pacote muito legal, mais agressivo, muito mais esportivo, muito mais jovem, obviamente no Cadete GSI, né? Que tinha painel digital, bancos recaros e uma versão conversível. Até então, na época, o único carro de linha mesmo que tinha versão conversível era o Escort XR3. Você tinha ali a Puma conversível, um Carmanguia e tal, mas era outra categoria de carro, era outro tipo de carro. Carro assim, que você podia usar no dia a dia e era um esportivo conversível, era só o XR3 e o Cadete GSI. Esse aqui, o cara pede R$ 105.000, a FIP é 31, capota elétrica funcionando, revisado, placa preta, tudo dentro da validade, interior original, bancos recaro impecáveis, todas as lanternas originais, pintura sem detalhe, pá, enfim. É um carro maravilhoso, tá com 137 mil quilômetros, falando que o motor foi feito a 1.200 quilômetros. Né? Então, o motor está zerado, manual e toda a documentação em dia. Se eu não me engano, aqui o Cadete ainda vinha com aquela injeção burra, a Bosch Legetronic, que é uma bucha, é uma porcaria. Eu tive no meu Escort e me arrependi muito de ter ficado com ela. De qualquer forma, esse 2.0 tinha 121 cavalos, com 17,6 kg de torque. O 0 a 100, estou falando do conversível, o 0 a 100 do conversível 11,4 segundos, com 183 km de velocidade máxima. 8 por litro na cidade, 12 na estrada, é o que rezava a lenda, e 3,99 de comprimento, 1,66 de largura e 1.140 kg de puro estilo. Eu sei que o estilo é da Fiat, mas este aqui é muito bonito. De verdade, que carro legal, gente. Olha, tudo bem documentado aqui, enfim. Este carro, a carroceria era feita na Bertone, na Itália, e a carroceria toda era feita na Itália, e aí ele vinha para o Brasil para ser montado, se eu não me engano, aqui no Brasil. Olha só, esse painel digital é uma coisa maravilhosa. O contagiros aqui vai subindo a barrinha amarela de acordo com o giro do carro. Putz, que coisa linda, de verdade. E é engraçado, né? A única coisa que era analógica que era o odômetro. Tá aí. Aqui, o reloginho original também, com temperatura, é isso? 9 graus? Toca-fitas original, com ar-condicionado. Cara, que carro bonito. Vou falar que, olha, se eu já não tivesse gastado a minha ficha com um esportivo dos anos 90 chamado XR3, eu talvez pegasse um problemático GSI. Mas eu realmente, assim, chega de pegar essas buchas da década de 90 aqui. Se eu for, acho que a única bucha hoje da década de 90 que eu pegaria seria um Calibra. Pois é, o Calibra, ou talvez um Vectra GSI com aquele baita motorzão. Enfim. Mas e aí? Fala pra mim, carros que foram extremamente desejados da década de 90. Gol GTI bolinha, 16 válvulas, Tempra Turbo, Corsa GSI, Ranger Splash ou Cadete GSI conversível. Qual você escolhe? Fala pra mim aqui nos comentários. Eu, obviamente, nessa lista eu vou de Splash, porque eu sou fãzaço de Ranger, não tem nem o que falar. Eu gosto de Ranger, então eu iria de Splash. Mas fala pra mim aqui nos comentários, qual desses carros da década de 90 você escolhe? Lembra de curtir o vídeo, seguir o canal, ativa as notificações e valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!